O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele trata diversos temas, diversas situações que aquela igreja, aquela comunidade local estava enfrentando. Muitas vezes pecados existiam ali, como nós já podemos ler, anteriormente, nos capítulos anteriores. E Paulo ele trata desses problemas com o objetivo de orientar a igreja para o próprio benefício da igreja, para que eles pudessem amadurecer na sua fé, para que eles pudessem crescer. Paulo, desde o início da primeira carta aos Coríntios, ele mostra para aquela igreja, e como nós entendemos que o escrito da Bíblia, a palavra de Deus revelada na Bíblia Sagrada, ela tem a sua abrangência, a sua amplitude para os nossos dias, para as comunidades locais, para as igrejas locais de hoje em dia também. Até que Cristo volte, a Bíblia ela terá sempre o seu valor, a sua validade. Então Paulo, desde o início da primeira carta, lá no capítulo 1, Paulo aponta para a igreja contando de quem que a igreja é, a quem a igreja pertence. Paulo mostra de forma muito clara que a igreja é propriedade de Deus. É o povo que Deus santificou, escolheu, chamou na história humana para que essa igreja viva para a honra e glória de Deus aqui na terra. A igreja de Corinto estava incluída em um contexto complicado, um contexto naquela cidade, uma cidade tão permissiva, tão corrupta, um símbolo da promiscuidade, mas mesmo assim Paulo incentiva os irmãos de Corinto a continuarem a viver para a glória de Deus em uma vida de santidade. Paulo ele aponta os erros então que estavam acontecendo naquela comunidade, a qual nenhuma igreja está isenta de passar, nenhuma igreja está isenta de que pecados possam adentrar dentro dela, mas a questão é que também, assim como a Bíblia conta que a igreja não está isenta, a Bíblia também conta que a igreja deve se arrepender quando há um pecado, acontece um pecado no seu seio. Paulo então ele mostra um dos pecados, que era o partidarismo religioso, em que muitas pessoas ali gostavam de determinados pregadores ou líderes. E Paulo diz que aquilo ali jamais deveria existir, não deveria existir um partidarismo, porque partidarismo, qualquer tipo dele, quando ele é levado ao extremo, se torna idolatria. Paulo também, logo em seguida, ele vai falar que o tipo de pregação ou de discurso que eles deveriam dar atenção real é para que a igreja pregasse e ensinasse o Evangelho tendo Cristo como o centro. Cristo era o único, deveria ser o único centro verdadeiro da pregação deles. Não ideias humanas, não filosofias, na época o contexto era esse, filosofias gregas, não era isso. Paulo estava dizendo para eles pregarem exclusivamente o Evangelho que revela e apresenta Jesus Cristo para o pecador. Porque somente pelo Evangelho é que o ser humano ele conhece a Deus, Deus se revela para ele de forma salvadora e então aplica a sua graça e salva aqueles que são seus. Paulo também ele fala sobre a disciplina que deveria ser aplicada quando um pecado ocorresse. E Paulo ele diz que lá estava acontecendo determinado pecado e que aquele pecado estava trazendo prejuízo à igreja. Estava como um fermento levantando uma massa, aquele pecado poderia estragar toda a massa, levedá-la ao ponto de ninguém mais conseguir conter. E Paulo então mostra que a disciplina aplicada pela liderança da igreja deveria acontecer para que houvesse uma cura, tanto do irmão faltoso lá, que estava naquele pecado determinado lá, que Paulo apresenta, quanto houvesse cura para a comunidade toda. Então Paulo segue na sua primeira carta aos Coríntios orientando a igreja a obedecer aquilo que ele está orientando, porque entendemos que Paulo está ali inspirado pelo Espírito Santo e como mesmo à distância, um dos pastores da igreja, ele tinha essa missão. Ele deveria, lógico, primeiro obedecer a Deus e, por consequência disso, orientar a igreja e ajudar a igreja a amadurecer na fé. Paulo, ele
vai tratar também sobre a incompatibilidade que existe entre você ser liberto em Cristo, você ter a certeza de que uma pessoa que é liberta por Jesus Cristo dos seus pecados, ela tem liberdade real. Só que essa liberdade, ela não é para que a gente peque, não é uma libertinagem. Então eu sou salvo em Cristo, agora eu tenho liberdade para fazer o que eu bem entender. Não é dessa forma que o Evangelho, que a Bíblia e Paulo vai orientar aqui na leitura que faremos em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 a 33, onde Paulo vai, de forma muito clara também, nos mostrar como deve ser o procedimento de vida, a forma como um cristão que foi livre dos seus pecados por Jesus Cristo deve viver aqui na terra, não entendendo que pode fazer qualquer coisa, pelo contrário, tem coisas que não devemos fazer como cristãos porque não trazem glória para Deus. Então, como já falamos em outro momento, a mesma graça que salva é a mesma graça que santifica. Não é bíblica a ideia de que agora que eu sou salvo em Cristo eu posso fazer qualquer coisa, que eu não perco a salvação e que eu tenho todo o direito de, inclusive, pecar. A salvação nos salva do que? Do pecado. Então, como que eu vou pecar se eu sou salvo do pecado? Paulo ele ensina, então, que a liberdade do cristão maduro está ligada aos seus privilégios em Cristo. Porém, é preciso cuidar para que as nossas atividades não levem o nosso irmão mais fraco a tropeçar. A maturidade cristã ela nos dá liberdade para fazermos o que bem entendermos. Será que é assim? Será que é isso que o Evangelho representa na vida de um cristão? Devemos nos preocupar, sim, com o que o nosso próximo pensa daquilo que nós fazemos. Nós devemos olhar para Cristo, viver como Cristo viveu, uma vida de santidade diante de Deus e diante das pessoas, porque somos observados pelas pessoas. Por isso que é tão comum quando, dentro de uma comunidade toda, uma igreja toda, se um membro daquela igreja peca, as pessoas normalmente não vão olhar para aquele membro, elas vão dizer assim, olha só como é aquela igreja. Então nós somos representantes não só de nós mesmos, mas da nossa irmandade, de uma comunidade toda, uma comunidade cristã inteira. Por isso a gente tem essa responsabilidade, né, de observarmos o que a Bíblia nos ensina, o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida, para que a gente testemunhe do Evangelho para as pessoas. E a gente precisa pensar, então, como ser livre em Cristo e, ao mesmo tempo, instrumento de bênção na vida daquelas pessoas que nos observam. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 a 33, onde o texto vai falar: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim, como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo aplicou bem esse conceito de liberdade com responsabilidade à igreja de Corinto. Ele já havia advertido contra um cristão participar de festas pagãs, lá aqui na carta 1 Coríntios, capítulo 8. Depois ele orientou a comunidade sobre o consumo de carne oferecida aos ídolos e instruiu os crentes a não fazerem perguntas
sobre a carne comprada no mercado para uso em suas próprias casas. Afinal, tudo vem de Deus e toda comida é permissível para o crente. O crente maduro ele pode desfrutar em sua própria casa até mesmo de carne sacrificada a ídolos, sem prejuízo espiritual, porque ele sabe que os ídolos não existem. A questão, porém, é que às vezes um cristão maduro e outro novo na fé estavam em locais comuns onde era oferecido carne das cerimônias pagãs. O que fazer então? De acordo com o apóstolo, embora seja lícito comer de tudo o que se oferecesse numa refeição, o irmão mais fraco teria muita dificuldade em consumir esse tipo de alimento, porque supunha que o ídolo pagão era real. E se ingerisse o alimento sacrificado, em seu coração estaria mesmo participando de uma cerimônia pagã. Por isso, a pessoa mais madura ela deveria se abster do alimento por amor ao irmão na fé. Fazer diferente é pecaminoso aos olhos de Deus. Preservar a consciência de pessoas imaturas é muito mais importante do que nós desfrutarmos das regalias que nós temos diante da liberdade que a gente tem em Cristo. Jesus declarou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, lá em João capítulo 8. Paulo igualmente ensinou, lá em Gálatas capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas, como qualquer verdade, essa também pode ser distorcida pelo pecado. Não somos livres para fazer tudo o que nós queremos, do jeito que nós queremos, sem restrições. Liberdade sem restrição, ela torna-se irresponsável e até produz caos e feridas. Embora tenhamos liberdade em Cristo, somos responsáveis por edificar os outros na fé, sem causar mal-estar. A Bíblia nos assegura que o mundo foi criado por Deus e que Ele nos fornece ricamente tudo para que a gente desfrute. Parte da nossa liberdade cristã envolve apreciar e nos deleitarmos nas coisas boas que Deus criou. Diz o texto, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, coma e desfrute do que é bom. Anteriormente, Paulo havia condenado a participação dos crentes nas refeições dentro de festas pagãs e chamou isso de comunhão com os demônios. Olha a seriedade que Paulo tratou desse assunto. Isso é diferente de quando você vai a um mercado, o alimento deixou de ter qualquer significado religioso. Aproveite a sua liberdade então em Cristo e coma sem perguntar e sem se preocupar. A palavra que aparece ali no versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam. A palavra edificam é uma palavra que vem do grego, okodomel, significa literalmente construir uma casa. Metaforicamente, ela se refere ao crescimento espiritual, ou seja, tudo o que fazemos deve promover o crescimento espiritual das pessoas. Alguns acreditam que a expressão todas as coisas são lícitas, versículo 23 também, era popular entre os cristãos. Em 1 Coríntios capítulo 6, 2 vezes no versículo 12, Paulo escreve todas as coisas são lícitas. A este ensinamento de Paulo, os coríntios se apegaram com tenacidade. O problema é que, ao desejar fazer qualquer coisa, a pessoa sempre se apegava à premissa de que todas as coisas eram lícitas. O apóstolo lembra que liberdade cristã exercitada de modo adequado, sim, é liberdade para fazer o que é benéfico para os outros. Ele aplica essa verdade à questão da carne sacrificada aos ídolos. A verdadeira liberdade em Cristo significa viver de tal forma que a consciência das pessoas não seja ofendida e elas não sejam levadas a tropeçar, portanto, que sejam edificadas. Paulo antecipou possíveis objeções, tais como: por que eu não deveria apreciar a comida pela qual eu agradeço? Porque se reduziria a minha liberdade em razão da consciência fraca de outra pessoa. Porque somos responsáveis por glorificar a Deus em todas as coisas. É isso que diz no versículo 31. A nossa liberdade em Cristo não pode gerar escândalo na igreja e ser pedra de tropeço para os mais fracos na caminhada cristã. Preservar a consciência dos mais frágeis glorifica e é uma adoração ao Deus Criador. Paulo viveu desse modo. Ele se adaptava aos mais diversos ambientes com a finalidade de apresentar a Cristo.
no versículo 33 do nosso texto, capítulo 10 de 1 Coríntios, diz assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Isso nada tem a ver com flexibilizar a ética cristã e ceder ao mundo. Ele apenas afirma que o seu ministério estava centrado em promover a edificação dos outros em vez de satisfazer a seus próprios desejos. Paulo chama atenção para Cristo ao iniciar em 1 Coríntios capítulo 11, que a sua vida é apenas um reflexo da vida de Jesus. Que você possa dizer: faça como eu fiz, porque eu estou fazendo como Cristo fez. Sigam-me, pois eu estou seguindo a Cristo. Jesus sempre se portou intencionalmente em seu ministério terreno, para edificar as pessoas. Ele não procurou seu próprio bem, mas o dos outros, sendo um exemplo de abnegação. Ele fez tudo pelo louvor e honra do seu Pai, não fazendo ninguém tropeçar. Quando agimos como Jesus, somos verdadeiramente livres. Ser livre é amar e abdicar-se de si mesmo para não ferir a consciência de ninguém. Já destacamos, no versículo 31, que o alvo da liberdade, balizada pelo amor é a glória de Deus. Após escrever: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, no versículo 32, em seguida, Paulo sublinha que tudo deve promover a glória de Deus. A liberdade cristã tem como finalidade trazer outros para a salvação e dar louvor a Deus. Não podemos permitir que questões pessoais afetem a obra divina. Um pastor chamado Ricardo Barbosa, ele escreveu o seguinte: se o custo do discipulado é alto, já imaginou o custo do não discipulado? Se amar o inimigo é difícil, tente odiá-lo. Se honrar pai e mãe é custoso, pense na possibilidade de não fazê-lo. Se viver em obediência a Cristo renunciando o pecado exige muito, procure ignorar isso. Não considerar os mandamentos de Cristo, seu magnífico ensino no Sermão do Monte, seu chamado para a renúncia ao pecado e a necessidade de diariamente tomar a cruz da obediência para segui-lo, tem um custo incalculavelmente maior. Pagamos um alto preço pela graça barata. Nossas famílias sofrem por causa dela. Nossos filhos encontram-se confusos e perdidos. A nação afunda-se na lama da corrupção, da violência e da promiscuidade. Nossas igrejas transformaram-se muitas vezes em centro de entretenimento religioso, com um comércio de falsas promessas em troca de um evangelho sem cruz e de um reino onde cada um é o seu próprio rei. O chamado de Cristo, para sermos seus discípulos com seu alto custo, é o único caminho possível para a liberdade, a única opção para a verdadeira humanidade, a única esperança para a nossa sociedade enferma. Se seguir a Cristo exige muito, lembre que não segui-lo vai lhe custar muito mais. Perceba nas palavras do pastor que nós vivermos a verdadeira liberdade que Cristo dá não significa que nós poderemos viver de qualquer maneira, de qualquer forma. Há um alto custo, o custo da abnegação, de nos abnegarmos de muitas coisas, muitas vezes que gostamos, em prol do reino de Deus. Existem muitos movimentos cristãos que sobrecarregam os crentes com ordenanças que não vêm de Deus. Não caia no erro de achar que o amor de Deus depende de usos e costumes. Jesus expressamente indicou que aquilo que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai. Isso é o que contamina o homem, lá em Mateus capítulo 15. Se a Bíblia não nos proíbe fazer alguma coisa, temos sabedoria do céu e o Espírito Santo para nortear as nossas decisões de modo que contribuam para uma comunidade mais unida, forte e madura. É um desastre para a igreja quando todos querem exercitar a sua liberdade sem se importar com os outros. Antes de qualquer decisão, pergunte-se: isso edifica? Isso constrói? Isso fará bem para as pessoas? Contribui para a unidade da minha igreja? Precisamos nos importar com a comunidade da qual nós fazemos parte. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. A salvação ela gera no coração
um desejo intenso e uma determinação incansável. A graça salvadora é santificadora. Em 1937, o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele publicou seu famoso livro Discipulado, uma exposição do Sermão do Monte, na qual ele comenta o que significa seguir a Cristo. O contexto era a Alemanha no início do nazismo. Sua preocupação era combater o que ele chamou de graça barata. Essa graça que oferece perdão sem arrependimento, comunhão sem confissão, discipulado sem cruz, uma graça que não implica obediência e submissão a Cristo. A verdadeira compreensão da graça, ela nos liberta da nossa libertinagem e nos transforma em escravos de Cristo, que é a verdadeira liberdade. Portanto, o cristão sabe que a sua liberdade envolve responsabilidade. O discípulo maduro, ele utiliza a sua consciência para abençoar as pessoas. Uma igreja madura é livre em Cristo para usar tal liberdade com responsabilidade. O bem-estar do povo de Deus deve regular as nossas atitudes, não o nosso próprio interesse. Devemos procurar o que realmente contribui para a edificação dos irmãos, em vez de permanecermos obstinados em realizar o que queremos. Jesus Cristo deu o maior exemplo do que significa buscar o bem do próximo. Ele nos inspira e nos motiva a considerar sempre a edificação das pessoas em primeiro lugar. Jesus usou a sua liberdade para nos salvar e por nós passou fome, teve sede, foi traído, abandonado, crucificado, morto e sepultado, mas ressurgiu para nos livrar da condenação e nos dar a verdadeira liberdade. Portanto, sigamos os passos de Jesus.